E aí galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo. Eu sou a educadora Anne. Eu sou o educador Daniel. Eu sou a educadora Ingrid. Eu sou o educador Luiz. Está começando agora mais uma live interativa. E então galerinha, aqui na instituição já fizemos diversas atividades. Atividades de dança, de música, de esporte. Quem não se lembra, por exemplo, de pelo menos uma atividade? Foram muitas, não é mesmo? Sem contar, Tiane, os variados conteúdos trazidos para melhorar o nosso desenvolvimento. Palestras, roda de conversa, dinâmica de grupo. E eu aposto que pelo menos dos passeios vocês se lembram, não é mesmo? Já visitamos diversos lugares interessantes aqui em Brasília. Já visitamos o Catetinho. Lembram desse dia? A residência oficial do então presidente da República, Juscelino Kubitschek. Já fizemos uma visita guiada ao Parque Nacional de Brasília, que vocês conhecem como Água Mineral. Também já fomos ao Jardim Zoológico de Brasília e ao Planetário. Pessoal, foram muitos os lugares que visitamos aqui em Brasília, sem contar as diversas exposições artísticas. Essas, pessoal, são muito importantes para nós da instituição. Exatamente, Tiane. As exposições de artes, quando bem apreciadas, nos inspiram de diversos modos. Faz soltar a imaginação e a criatividade. Nos ajudam a compreender o mundo, os sentimentos, as emoções, as motivações de um determinado indivíduo, de um determinado grupo social. E falando nisso, vocês sabiam que hoje, 20 de janeiro, é comemorado o dia da inauguração da primeira exposição do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro? Foi em 1949, nesse mesmo dia, dia 20, que aconteceu a primeira exposição. Legal, não é mesmo? É uma pena que não podemos ir até lá no Rio de Janeiro, conferir de perto, né galerinha? Mas eu tenho uma grande ideia. Já que não podemos ir até o museu, que tal trazer o museu até a gente? Hoje vamos passear pelo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que fica no Rio de Janeiro, no Parque do Flamengo, na Avenida Infante Dom Henrique 85. Ai, a cidade maravilhosa! Impossível vir ao Rio de Janeiro e não conhecer o MAM, palco de movimentos de vanguarda nos anos 50 e 60 e importantes mostras de artistas nacionais e internacionais. Famoso também por ser um dos cartões postais da cidade. Sua arquitetura é mundialmente reconhecida. Em lugar de confinar as obras de arte entre 4 paredes, a solução foi fazer uma estrutura vazada e transparente que permite a continuidade com o jardim, que abriga obras interessantes. O MAM está sempre apresentando novos artistas e novas possibilidades. Vamos entrar? Senão eu vou morrer de curiosidade. O Museu de Arte Moderna, ele foi criado em 1948 e iniciou as suas atividades no antigo prédio lá do Ministério da Educação. O projeto do Afonso Eduardo Reis começou a ser construído logo em seguida. Em 1968, este prédio aqui, ele ficou pronto e aí o museu ele já tinha um acervo internacional, um acervo de arte brasileira muito expressivo, que, infelizmente, em 1978 nós tivemos um incêndio, né, e que grande parte do seu acervo ele foi perdido. Em 1992, o Gilberto Chateaubriand colocou a sua coleção aqui em regime de comodato, uma coleção que hoje tem mais ou menos, é composta de aproximadamente 8.000 obras, das quais já estão 5.800, quase 6 aqui. O museu ele tem de acervo próprio internacional e de arte brasileira 7.200 obras aproximadamente, artistas dos anos 70, 80.
Entre documentos, livros e catálogos, um pouco mais de 2 milhões de itens. Fora a Cinemateca, que possui 7.500 títulos. Imperdível. Bom, hoje a gente está aqui no MAN, temos 6 exposições acontecendo no momento. Estamos aqui diante dessa parede de abertura da exposição da coleção permanente, com 2 artistas seminais da arte brasileira, de 2 gerações distintas. Tarsila do Amaral, com esse quadro Vendedor de Frutas, que é um dos ícones da arte moderna brasileira. O Wesley Duke Lee, com essa frase, que eu acho que é uma frase síntese dessa genealogia do contemporâneo, que é o nome que eu dei para essa exposição, que mistura esse ontem, que é sempre hoje, esse hoje, que também é um amanhã, e o mestre Didi, que fala também desse tempo, né, sem tempo, do mito, do ritual. A gente está numa sala que está tentando discutir o que é o Brasil, como que a arte brasileira pode dar uma visão do Brasil. O Lazar Segal, um modernista, né, típico, clássico, né, e o Barrio, um artista fundamental dessa virada do moderno para o contemporâneo. O Barrio pega aqui a sua própria identidade, né, a sua carteira de identidade de estrangeiro e borra essa carteira de identidade com o café. E aqui o Lazar Segal, que é um lituano, pinta esse autorretrato e incorpora elementos, né, no rosto, né, de uma figura mulata, uma contribuição genética do Brasil para o mundo, que é essa mestiçagem que está aqui, né, explicitado nesse autorretrato do Lazar Segal. A ideia do MAN é formar e diversificar o seu público, que soma mais de 100 mil visitantes por ano. E a gente vai para um outro núcleo, né, que eu chamei de cidade partida, que também tem a ver com essa especificidade da cultura brasileira, e mais especificamente o Rio de Janeiro viveu, né, desde sempre essa partilha interior dentro da sua cidade, que ao mesmo tempo que cria tensões sociais, produz uma enorme criatividade que é muito singular da cultura brasileira. Aqui a gente tem, né, uma parede em que aparece o Antônio Manuel, um quadro, né, um trabalho que ele fez a partir dos clichês de jornal, né, em que ele explora um pouco as tensões do período da ditadura militar, é um quadro lá dos anos 60. E aqui, né, um trabalho do Luiz Alfonso, essa realidade típica do bar, do botequim, né, em que nasce o samba, que é um pouco essa mistura, né, da música branca com a música negra. A ideia do núcleo experimental começar aqui fora do museu é para as pessoas reconhecerem um pouco esse jardim, essa paisagem, o fora do museu, como é que ele se relaciona com dentro do museu. O projeto da arquitetura tem o interesse do relacionamento com esse fora, com essa paisagem. Em especial essa obra do Franz Weissmann, que as pessoas se relacionem com ela de uma outra maneira. E isso aconteceu de uma forma muito especial no encontro multissensorial que tivemos aqui no museu, um encontro entre cegos e pessoas que enxergam, os videntes. Esse encontro foi uma experiência riquíssima, compartilhada, onde o vidente pôde perceber uma outra temporalidade de reconhecimento da obra. Como é que o cego se relaciona com essa obra, que ele precisa tocar, ele precisa reconhecer as suas formas, e esse vidente que, na maioria das vezes, tem um olhar passageiro, ligeiro por essa obra. Mas sim falar de um corpo mais dilacerado, de um corpo mais tensionado, de um corpo híbrido, e que aparece nessa figura aqui toda fragmentada, meio uma simbologia meio animal, né, uma coisa meio de vértebra, meio vertebral, que passa para esse fundo com Ivan Serpa e 2 desenhos do Flávio de Carvalho.
Esse último núcleo, ele é um núcleo muito importante para a arte brasileira e especialmente para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que foi palco de uma exposição emblemática em 1959, que foi da primeira exposição neoconcreta aqui no Rio, que partiu de um manifesto assinado por 7 artistas, entre eles a Lígia Clark, que é a autora dessa obra, que se chama Bicho, que fala um pouco, né, dessa dimensão orgânica que o neoconcretismo pretendeu inserir na questão geométrica. E aqui tem esse diálogo do Aloysio Carvão, em que tem esse movimento rotativo que dá forma, e essa forma parece que se desdobra e se desloca para a escultura do Weissmann aqui ao lado. Você sabe quem decide pelas exposições de um museu? É o curador. E o trabalho dele é parecido com o trabalho do técnico de futebol. Só que o técnico escolhe os jogadores e monta um esquema para o time fazer um belo jogo. E o curador escolhe um conjunto de obras e faz com que essas obras valorizem umas às outras, fazendo uma bela exposição. E claro, é ele também quem decide pelas exposições temporárias. A terceira metade pretende ser uma discussão da relação entre a cultura brasileira e as culturas do Atlântico Sul. No caso, essa terceira metade tem uma artista brasileira, que é a Tatiana Blas, um artista português que está aqui, que é o Manuel Caeiro, e um artista angolano, que é o Yonamine. E a ideia é mostrar como a arte contemporânea, que é sempre uma arte sem centro, uma arte que vive desse conjunto, né, de centros que se espalham, né, pelo planeta, vai ser muito mais pelas relações do que pelas identidades que vão se apresentar às grandes poéticas contemporâneas. Estamos aqui agora na exposição do Carlos Ilho, um artista brasileiro, começou a sua carreira nos anos 60, e essa é uma exposição de trabalhos recentes dele, né, de 2009 para cá. São pinturas, tem um tema recorrente, é uma série em torno do mesmo tema, que é essa figura aqui do tamanduá, que tem uma história, né, muito particular na vida do artista, mas que ele não quer pontuar isso como um elemento referencial, mas não dá para não falar do tamanduá, na medida em que era um bicho de estimação do pai dele, e ele pinta esse tamanduá nos anos 80, numa primeira referência a esse tamanduá, quando o pai morre, uma espécie de homenagem póstuma ao pai. Essa figura, esse símbolo meio que desaparece, some, né, no inconsciente do artista e volta à tona recentemente, depois de 20 anos. Para a sorte, inclusive, dos museus, dos artistas, da cultura brasileira, ele sempre está em busca de alguma outra coisa. Quando ele consegue, ele já está atrás de outra. O grande desafio do MAM é construir o futuro sem esquecer o passado. Então, para você não esquecer da visita, o MAM fica no Rio de Janeiro, no Parque do Flamengo, Avenida Infante Dom Henrique 85. E aí, galerinha, o que acharam? Ficaram inspirados com essa visita online? Podemos aproveitar agora, aproveitar toda essa imaginação e construirmos a nossa própria exposição. O que acham? E aí, galerinha, vamos fazer uma arte? Mas primeiro vamos aos materiais. Nós vamos precisar de uma folha branca, vamos precisar de um pedaço de barbante, mais ou menos de 20 centímetros, vamos precisar de cola branca, de uma vasilhinha como essa ou outra qualquer que você tiver aí na sua casa, vamos precisar de um lápis de escrever,
E vamos precisar também de lápis de cor. Vamos ao passo a passo. O primeiro passo, pessoal, é bem simples. Nós vamos pegar a vasilhinha que a gente separou e vai colocar um pouquinho de cola no fundo dela. Só um pouquinho de cola para evitar de fazer sujeira. Depois nós vamos pegar o barbante e vamos passar o barbante na cola. Vamos abrir o barbante. Agora, pessoal, só é usar a imaginação. Nós vamos levantar o barbante mais ou menos dessa altura e vamos soltar ele na folha branca. Depois a gente vai consertar ele. Agora só é usar a imaginação e tentar construir algum desenho com essa forma do barbante. E aí, galerinha, o que isso nos parece? Podemos virar a folha de vários lados até encontrar algum desenho. Eu acho que já sei, galerinha, tive uma grande ideia. A posição do meu desenho vai ser dessa maneira. Pronto. A minha imaginação pensou em uma baleia cantando. Agora é só a gente colorir e colocar para a exposição. Vamos lá?
Pronto, galera, terminei o meu desenho. Fiquei um pouco pensando, tava sem ideia, mas quando eu virei a folha assim, eu consegui enxergar uma baleia cantando. E aí, conseguiram fazer em casa? Tirem foto, mandem pra gente no grupo do WhatsApp. Vamos postar todos. Gostaram do desenho? Eu espero que vocês tenham gostado da live também. A gente vai ficando por aqui. Tchau e até a próxima.